Em uma semana eu já tinha o diagnóstico, que era câncer. Estava com as 2 boinhas de braço, as boinhas saíram do meu braço. Meu Deus. Bom, eu nasci numa família de atletas, como você mencionou. Meu pai foi um grande jogador de vôlei da geração de prata, né, do vôlei brasileiro, Bernard Hasman, do Jornada nas Estrelas, todo mundo conhece. Nossa, que incrível. E a minha mãe, patinação artística, Michele, ela foi campeã sul-americana de patinação artística, um treinamento mais voltado para o lado de competição. Comecei a competir com 8 anos de idade. Essa vontade de estar passando para as pessoas o quanto é importante você ter a cabeça ali, né, ter uma estrutura e fazer o que você ama enquanto você está vivendo aquela situação. Não é esperar ficar bom para você fazer o que você ama. Tricampeão mundial de longboard, um dos maiores ícones do surf mundial, DNA de atleta. Sim, filho de atletas olímpicos. Quem eu tenho a honra de trazer aqui no Pod Esporte para vocês, Phil Hasman. Phil, que honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E o pódio, ele é todo seu. Prazer enorme estar aqui, vim direto do Havaí para cá, né? Nossa, que honra! É muito bom. Tá de jet lag ainda? Tô, bastante. Cheguei meia-noite, tive a oportunidade de dormir um pouquinho, mas vim para cá direto. Poxa. E ainda vou para Búzios hoje para curtir um pouquinho lá também, Búzios, antes da competição. Que bom, e que bom que deu tempo da gente conseguir arrumar a nossa agenda, né? Você teve um tempinho para estar aqui nos privilegiando com a sua história maravilhosa. E falando em história, me conta uma coisa. Quanto que o surf, ele se tornou assim na sua vida um propósito, e não mais uma diversão, um hobby. Como que foi isso? Bom, eu nasci numa família de atletas, como você mencionou. Meu pai foi um grande jogador de vôlei da geração de prata, né, do vôlei brasileiro, Bernard Hasman, do Jornada nas Estrelas, todo mundo conhece. Nossa, que incrível. E a minha mãe, patinação artística, Michele, ela foi campeã sul-americana de patinação artística e não podia ter sido diferente, né? O esporte estava ali fazendo parte da minha vida. Acabou que eu sou, entre os meus irmãos, o único que realmente me tornei atleta, mas o esporte sempre fez parte ali desde que eu nasci, né? E eu sempre gostei muito de vivenciar aquela atmosfera de competição, mesmo na escola. Dentro de casa, meu pai sempre foi muito competitivo, nunca deixou ganhar uma partida de ping-pong, nada. Ele sempre estava ali, de uma certa forma, me treinando, né? Para perder, a vida faz parte, né? As derrotas, as vitórias. E o surf veio de uma forma muito natural. Eu sempre gostei muito de praticar esportes, todos. Assim, minha mãe e meu pai, na época quando eu nasci, eles eram atletas do Flamengo. E eu fui criado no clube ali, fazendo tudo, né? Waterpolo, futebol, vôlei, tudo que você possa imaginar que tinha no clube, eu praticava. E uma das coisas que eles mais gostavam, minha mãe de manhã bem cedinho antes de me levar para a escola, era ir à praia, bem uma coisa típica do carioca, né? E o meu pai, depois que ele treinava o dia inteiro na quadra, ele ia para a praia também. Eu pegava o segundo turno depois da escola junto com ele na praia. E final de semana eu passava o dia inteiro. Era de manhã indo com a minha mãe voltava para casa. Meu pai estava chegando depois do treino ou de uma partida de vôlei. É um DNA de atleta mesmo, né? Final do dia. E aí, assim, eu fui cada vez mais pegando essa paixão pelo esporte, né? Pelo surf especificamente. A minha relação com o mar começou de uma forma até um pouco espiritual, eu digo, porque quando eu tinha 3 anos de idade, eu sempre gostei muito, já nadava desde novinho. E meu pai pegava onda de peito, como todo carioca também tem uma relação ali com o mar, e eu agarrava no pescoço dele. E com 3 anos de idade, a gente pegou uma onda junto, tomamos um caldo, na época era a Praia do Pepino, que era o PP, antes de estar na Barra, onde está hoje, era em São Conrado, que é a Praia do Pepino. E era o lugar onde os famosos, os atletas frequentavam, e eu pegando onda com meu pai ali de peito, agarrando no pescoço dele, a gente tomou um caldo e eu soltei do pescoço dele. Tava com as 2 boinhas de braço, as boinhas saíram do meu braço. Meu Deus. E meu pai ficou desesperado tentando me encontrar debaixo d'água. Eu debaixo d'água ouvi uma luz branca e eu me vi correndo, bem mais velho, de lado assim, nessa luz branca. Para mim aquilo ali foi um transe, alguma coisa que eu vivi naquele momento. Ele me achou, me tirou da água, olhei para ele, mais. Eu queria viver mais aquele momento ali que eu tava debaixo d'água, né? E ele ficou totalmente traumatizado, nunca mais me levou pro mar. E eu, por outro lado, chegava na praia, já queria correr para dentro do mar. Então ele sempre colocava os amigos que eram surfistas, os salva-vidas ali, sempre, fica de olho como é que é maluco. Ele ficava jogando vôlei e eu queria estar dentro da água.
E aí, aos poucos, foi desenvolvendo, né? Eu ganhei meu primeiro bodyboard, depois ganhei minha primeira pranchinha, depois o Rico abriu a escolinha de surf dele na Barra da Tijuca quando eu tinha 7 anos de idade. E aí eu já comecei a fazer um treinamento mais voltado para o lado de competição. Comecei a competir com 8 anos de idade. E aí foi desenrolando até... Você está falando de que você começou a competir muito cedo, né? Uhum. Então, para você, essa parte de ter pais, atletas, de certa forma, foi assim um privilégio, algo que favoreceu, ou veio com muita cobrança de algo que, de repente, te incomodou? Como que é isso? Olha, acho que tem os dois lados, Tá. né? Tem um certo equilíbrio nessa história aí. Tem esse lado, lógico, super positivo por ter tido esse incentivo de dentro de casa. E, por outro lado, tem essa cobrança, essa pressão que, de uma certa forma, me afastou até do vôlei, né? Eu me lembro... Eu gostava de jogar vôlei Como na assim praia. te afastou do vôlei? Então, eu jogava vôlei na praia, tinha uma certa Então, você facilidade. namorava com o vôlei e com o surf também? Praticava todos os esportes. Entendi. Mas o vôlei estava ali na praia, era uma coisa bem popular, né, na época. Meu pai ajudou muito com essa popularização. E aí, quando eu fui pro Flamengo tentar, né, começar a jogar vôlei de quadra, rapidinho, assim, eu devia ter uns 12 anos de idade. Juntou gente na arquibancada e a galera queria que eu fizesse jornada, que eu fizesse tudo que um atleta profissional, meu pai fazia, né? Só que eu tinha 12 anos de idade. Então, aquela pressão, de uma certa forma, me afastou ali do vôlei. Lógico, eu bato minha bolinha, assim, não sou nenhum... Teve pressão do teu pai, assim, em algum momento você sentiu? Por parte de família, não. Não, tá. Zero. Meu pai, muito pelo contrário. Meu pai, acho que se ele foi me ver competir, mesmo no surf, 2 vezes na vida, foi muito. Ele sempre me incentivou muito na prática de esporte, mas até para evitar, acho que esse tipo de pressão, ele nunca ficou muito presente ali. E uma coisa até curiosa, né? Quando eu conquistei meu primeiro título mundial, eu fiquei feliz. A primeira pessoa que eu liguei, pai, ganhei, fui campeão. Ele falou, tudo bem, mas e aí? Acabou? Que mais? Eu falei, como assim? Eu ganhei? Ele falou, mas e aí, meu filho? Isso aí não é mais sua obrigação. Você não quer ser atleta profissional? É isso aí, continua treinando que você vai ter um dia vai ter um futuro. Eu falei, cara, mas o futuro é agora, eu acabei de ganhar o Mundial. Eu falei, não, meu filho, não é assim não, isso é só o início. E é verdade. E essa fala dele, ela te trouxe assim, vamos dizer assim, uma confiança maior para você falar, é isso, vou continuar, né? Eu estou no caminho certo, é isso mesmo que eu tenho que seguir. Ou de repente, né, veio, caramba, eu esperava mais, esperava de repente um parabéns, alguma coisa que veio na sua cabeça quando você traz essa fala para mim? Eu acho que inicialmente veio uma decepção por esperar, né, mas por outro lado, ele botou meus pés no chão. Ele sempre falou, desde quando eu era novinho, falava assim, ó, até os 14 anos de idade, você pratica todos os esportes que você quiser. A partir dos 14, você escolhe um. Se você quiser ser campeão, quiser viver do esporte, você vai ter que se dedicar, vai ter que ser o melhor, não adianta ser mais um. Mais um tem um monte por aí. Para você viver do esporte, ter patrocinadores, você vai ter que estar sempre conquistando competições, né? E tendo um diferencial. Acho que foi mais ou menos isso, assim. Não, e bacana, né? Porque o teu pai, por exemplo, ele trouxe ali para você toda uma experiência já de um atleta de alta performance, né? Isso para você foi uma vantagem, não foi? Com certeza. Porque, assim, você entrou no mundo do esporte com um respaldo, vamos dizer assim, psicológico, com um respaldo de orientação, de suporte. É isso mesmo? Ele nunca me deu muita orientação e suporte, assim, ele tinha muitos treinos, né, eu nasci no auge da carreira dele, né, então ele viajava para o mundo inteiro, meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, então, assim, eu acabava tendo ele muito como referência de atleta e, assim, a convivência com ele foi uma coisa muito positiva por ver, né, a dedicação dele, né, ele acordava cedo para né, ir treinar, o tempo que ele estava ali treinando, saía dos treinos e ia jogar vôlei, né? Você espera que um cara que treinou, sei lá, 6 horas, 8 horas no dia, vai dar uma descansada. Não, ele ia treinar mais, ia se divertir fazendo o que ele trabalhava, né? Então isso para mim serviu como um exemplo. Eu trabalho com o que eu amo fazer. Então isso foi uma coisa que eu sempre coloquei muito na minha cabeça. Quando eu fosse mais velho, eu quero viver de uma coisa que eu ame estar fazendo, porque, assim, eu tenho, até comentei contigo antes de começar a gravar, eu tenho dislexia, né? Então, se eu não tiver muito interesse por um assunto, eu tenho dificuldade de focar nele.
A mente vai E o dispersando, esporte é algo que faz você focar. Exatamente. É algo que faz sentido para você. Quando você se tornou, primeira vez, campeão mundial, como que foi isso para você? Algo mudou na sua vida ou não? Porque a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Quando você ganhou o primeiro campeonato, que aí você ligou, falou para o seu pai que foi a primeira pessoa, mudou alguma coisa na sua vida a partir dali? Como que foi? Mais pressão ou não? Bom, eu já estava acostumado com muitas vitórias desde novinho, competindo desde os 8 anos de idade, da categoria Grommet, iniciante, mirim, júnior, open. Eu competia todas as categorias, mesmo sendo novinho. Eu consegui meu primeiro patrocínio com 13 anos de idade, e eles já patrocinavam para o circuito brasileiro. E nesse circuito eles pagavam as inscrições de todas as categorias. Então isso foi ótimo, porque eu fui ganhando horas de voo e fui aprendendo a perder também, né? O meu primeiro título foi uma mistura de muita alegria com muita decepção, porque o que aconteceu foi o seguinte: as etapas do Mundial, o título mundial era decidido por uma etapa, era como se fosse um Grand Prix, lá, um evento que decide o título mundial. E aí esse evento aconteceu no Brasil, em Maresias. Era um patrocinador que fazia anualmente, tradicionalmente, esse evento. E aí eu ganhei o campeonato, fui consagrado ali campeão, só que começou um movimento, eu tinha na época, isso foi 2003, começou um movimento por parte dos californianos, principalmente, de um californiano específico, que era um ícone do esporte, que começou a falar, pô, o Brasil não tem cultura no surf, não pode um garoto de 20 e pouquinhos anos ser campeão mundial, não faz sentido para o esporte. Teve essa fala, então? Teve isso. E aí, com essa influência dele, na época, hoje a WSL, na época era a ASP, que era a Associação de Surf Profissional. Eles pegaram eventos que eram festivais que aconteciam espalhados pelo mundo, e ao invés de esses eventos precisarem ter que pagar uma homologação para se tornar uma parte do circuito mundial, eles ofereceram de graça para o evento passar a valer pontos para a decisão. Então eles criaram um circuito. Então era para ter sido um título mundial, e aí eles criaram um circuito com outras etapas que já estavam programadas, mas não eram parte do circuito mundial. E aí eu fui como se fosse o campeão da primeira etapa. De repente, da noite para o dia, o que era um título mundial se tornou um campeão de uma etapa. E aí foi frustrante? Foi muito frustrante, muito frustrante. E aí a gente teve mais 3 eventos, e aí no evento decisivo que era na França, a coisa mais doida aconteceu ali. Eu era muito novo ainda, inocente. Tinha o lugar onde os atletas guardavam as pranchas. Era a primeira bateria do dia. Se eu passasse a bateria, eu ia para quartas de final. Passando mais uma, eu já ia ganhar o título pelos resultados dos eventos anteriores. Quando eu cheguei de manhã, já tinha treinado o final do dia anterior, já estava com o equipamento todo preparado, me sentindo muito bem. E eu cheguei, peguei minha prancha e entrei para competir. Primeira onda, quando eu fui fazer a manobra, a prancha estava meio estranha. Quando eu virei a prancha, minha quilha tinha saído e a outra estava quase caindo. Quando eu fui ver, tinham desaparafusado as quilhas da minha prancha. Meu Deus, literalmente. E aí, literalmente. Boicotou, né? Exatamente. Ali, né? Aí um brasileiro, Eduardo Bagé, veio correndo, eu avisei, né, que tinha acontecido um negócio com a minha prancha, ele veio correndo e me emprestou a prancha dele, e eu competi uma prancha que eu não estava acostumado, e enfim, acabei perdendo. E ano seguinte, 2004, eu estava ali muito... Aquilo meu pai sempre falou muito isso. Ele sempre gostava de jogar com torcida contra. Aquilo dava para ele uma disposição a mais, dava para ele uma vontade a mais. Então eu trouxe aquilo ali para mim, sabe? Eu incorporei aquilo lá. Não querem que tenha um brasileiro campeão mundial? Então eu vou dar o meu melhor. E aí no ano seguinte, 2004, esse patrocinador que patrocinava, né, os títulos mundiais anuais saiu da ASP e criou um evento de mundial, de título mundial, onde eles convidaram os melhores do mundo na época para participar em Porto Escondido, numa onda super grande, tubular. E acabou que eu fiz a final junto com esse cara que no ano anterior tinha feito todo o movimento e ganhei dele na final lá, e foi aí que eu conquistei esse primeiro título mundial. E esse cara, podemos saber o nome? Acho que é desnecessário, não vale a pena. Mas quem conhece do esporte sabe o que é. Porque ele foi responsável por muitas mudanças no circuito mundial e sempre assim, um cara que se preocupou muito com essa questão dos brasileiros
não terem a cultura do esporte, por ele ser um cara... E o que diria aí, hoje, por exemplo, já que a gente está falando de brasileiros, né? Hoje, até a nossa safra, vamos dizer assim, né? Do surf hoje, Sim. os brasileiros sendo consagrado aí um dos melhores no surf do mundo. Aí. É isso. O brasileiro ele precisa ser o melhor para poder, né, se destacar, para poder viver daquilo que ele ama. Não então, é fácil, né? Não é fácil. Teve uma luta muito forte para você mostrar o seu valor ali como um atleta de surf, né? De uma maneira geral. E enquanto, por outro lado, os californianos, eles têm muita facilidade. Se ele tem talento, ele vai ter um patrocinador, ele vai ter equipamentos, vai ter uma condição ali... Mas isso é por conta do país? Ou você acredita que é por conta de repente, ser ali né, já é estruturado o surf na Califórnia? O que você acredita ser? Eu acho que a Califórnia tem uma estrutura, uma tradição no esporte e que isso atrai patrocinadores. Então, se o cara tem talento, é natural que ele consegue ali, né? As próprias escolas e faculdades têm as competições locais, então já um desenvolvimento já que acontece há anos lá. As condições do mar lá favorecem bastante. Acredito que hoje em dia a gente percebe que as condições do mar no Brasil, por serem piores, acabaram favorecendo os brasileiros. Porque você treinar no mar ruim, quando você vai para o mar bom, você acaba tendo uma vantagem, né? Fora o lado motivacional, porque assim, a gente tem uma janela normalmente de competição de 10 dias. E é difícil o mar estar perfeito nos 10 dias de competição, né? Então o brasileiro, quando treina todo dia num mar horrível, vai para uma condição mais ou menos, tá feliz da vida. O americano, o australiano, o havaiano tá acostumado àquele mar perfeitinho. Quando vai no mar mais ou menos, já fica meio desanimado. Então, acho que tudo isso faz a gente também se sentir mais motivado. Quando você fala de mar, né, que o mar ele é instável, né? Por exemplo, o teu esporte não é só você, não é só a sua competência, né? Como, por exemplo, um corredor, né, ali de 100 metros, 200 metros, que é ele ali na pista. Você depende de um ambiente externo, você depende de um mar, né, que seja favorável para você estar ali executando, né, aquilo que você sabe de melhor. Como que é que nasceu essa conexão? Você trouxe aqui, né, você já pequenininho, trazendo até de uma forma ali, né, transcendente a sua conexão com o mar. Quando você entra hoje no mar, né, como que é essa tua conexão? Existe alguma forma de você se conectar mais, de você... Me explica isso melhor, porque eu já ouvi várias coisas, né, do surfista, quando ele, enfim, cada um tem o seu ritual, vamos dizer assim. É exatamente isso. A gente aprende a ser resiliente, né, porque o mar é isso, o mar se você surfar todo dia na frente de casa, todo dia vai ser diferente, não é igual um escritório que você vai ligar o ar-condicionado, ligar a luz e começar a trabalhar. Ali a corrente muda, a direção da ondulação muda, tá um dia chuvoso, um dia com sol, né, o tamanho das ondas. Então, o fundo, né, fundo de areia no Brasil, a grande maioria do nosso litoral é um litoral muito antigo, então não é um fundo fixo de pedra como é normalmente nos outros lugares, que é onde a quebra perfeita no mesmo lugar, né? O fundo de areia ele vai movendo junto com as ondas, com a corrente. Então, você aprende com a experiência, com o tempo, não tem jeito, você está indo ali todos os dias a ler isso, a entender como é que é a natureza, né? Minha esposa brinca até comigo, fala que eu sou homem do tempo. Todo mundo me liga para saber como é que está o mar, como é que vai estar amanhã, se vai chover. E como é que você sabe? Aprende, né? A direção do vento, né? Você entende, dependendo do lugar. Aqui, por exemplo, hoje de manhã estava ventando no sudoeste. No Rio de Janeiro, a gente sabe que se entrar o sudoeste, vai vir chuva. E tava um sol danado. Eu falei para meus amigos, vai chover. Porque, sol desse vai chover nada. Aí, como é que tá o tempo agora com trovoada? Mas a gente vai aprendendo, né? Entendendo ali. Eu acho que isso é o que também me atrai bastante ao mar. Você tem algum ritual? Você sempre está aprendendo. O meu ritual é, antes de entrar no mar, eu faço minhas orações e me conecto com a natureza. E ali, quando eu entro na água, isso já desde criança, tá? Eu esqueço qualquer problema que exista na minha vida. Minha mãe aprendeu isso cedo, porque no início, quando eu ia mal na escola, principalmente pela questão da dislexia, que eu tinha dificuldade de focar no que, né, para mim era difícil, a primeira coisa foi ela cortar os esportes e cortar o surf, principalmente, né, que era o que eu mais gostava, né, coisa era natural. Forma de castigo. Era o castigo, né? Não vai surfar. Aí que eu tirava 0, porque eu não conseguia me concentrar. E ela começou a entender que quando eu ia surfar,
eu depois voltava mais leve, eu conseguia me concentrar melhor no que eu precisava estudar e tudo, e enfim, acabava que o resultado acabava sendo melhor, né? E eu falo, hoje em dia as pessoas, o que você fala para a nova geração? Um conselho, cara, estuda. Eu tive dificuldade, eu nunca gostei de estudar na escola, mas estuda, porque é importante na hora de você se comunicar com o patrocinador, na hora de você ter ali, né, uma relação até, né, viajar pelo mundo, se comunicar, né, esse lado social, ele é muito importante e começa ali na escola, né? Sem dúvida. Você está falando de patrocinador, né? É fácil? É difícil. Fio, conseguir um patrocinador? É bem difícil. Assim, eu fui campeão mundial e perdi meu patrocinador durante... assim, campeão mundial em 2007, segundo título mundial, perdi o patrocínio. 2016 fui campeão mundial, de novo perdi o patrocínio. É difícil, porque assim, você precisa estar tendo um resultado constante. O patrocínio, você é um produto, né? Você se torna um produto. O atleta, ele é um produto. Ele é um produto. E assim, eu não fico triste porque eu perdi o patrocínio. É isso, a empresa está ali, ela te vê como um produto e você precisa estar vendendo, né? Eu falo isso para a nova geração. Ninguém vai te patrocinar porque te achou legal, porque é bonzinho. Você está vendendo uma imagem, né? Então é importante você saber se comunicar nas redes sociais. Hoje em dia ainda tem as redes sociais, você não precisa tanto de resultado, né? Cada vez mais você vê atletas vivendo ali né, você sem precisar competir, né? Porque sabe vender ali a imagem através das redes sociais. É o marketing esportivo hoje que está... Exatamente, é um estilo de vida, né? As pessoas te acompanham, te seguem e acabam consumindo os produtos das marcas que estão com você. Então, é importante você estar ali sempre mantendo e saber a forma com que você vai também apresentar esses produtos, né? Seguindo a linha da marca. Então, é importante ter uma equipe por trás também, e é mais um fator de dificuldade, né? Como é que você vai criar uma equipe? Você está acostumado a ser atleta, sua expertise não é o marketing. Virou um administrador ali, né? Exatamente. Porque o atleta, ele administra ali a sua performance, a equipe que está junto com ele, a família, de certa forma, vai falar com o patrocinador, quer dizer, é multi, né? Exatamente. Em termos de ações. E o importante é nunca deixar a peteca cair. Assim, eu acabei com essas adversidades, que a gente falou da resiliência. Quando eu perdi meu patrocinador em 2007, eu tinha uma prancha de equilíbrio que eu usava antes das competições e que todo mundo queria usar, todo mundo queria saber como é que faz e tal. E aí que eu falei, eu tô sem patrocinador, sou o atual campeão mundial, preciso competir. O que eu vou fazer? Eu comecei a produzir eu mesmo, fabricar as pranchas. Então eu começava a produzir e vender, e com esse dinheiro das vendas eu comecei a me sustentar no circuito mundial. Então você virou um empreendedor ali, exatamente, né? Eu aprendi ali a lidar com aquela situação. Hoje em dia eu tenho as minhas clínicas de surf, então eu dou aula de surf, eu faço minhas pranchas, né, e já vendo no mundo inteiro. Então a gente fabrica no Havaí, fabrica na Califórnia, fabrica aqui no Brasil, exporta, né, para muitos lugares do mundo. Então assim, são maneiras... A sua marca já está consolidada, né? Exatamente, hoje. São formas... que eu encontrei alternativas de não necessariamente precisar de um patrocinador. Você acha que isso é a realidade de muitos atletas, de muitas modalidades? Com certeza. Né? Ser o atleta, mas também pensar em outras oportunidades de negócios. Eu acho que precisa ser feito dessa forma, né? Até a questão que você falou assim, todo mundo pensa, filho do Bernardo, os pais vão... Cara, meu pai nunca me ajudou com nada financeiramente, ele nunca me pagou uma passagem aérea para eu competir em um campeonato. Mas ele sempre me estimulou, me incentivou. Meu filho, se vira, corre atrás, faz as coisas acontecerem. É o que você gosta de fazer? Se não é, faz outra coisa, estuda, corre atrás. Então, assim, ele não me deu as coisas de mão beijada, ele me ensinou a correr atrás para poder fazer as coisas acontecerem, né? Então, hoje em dia, eu tenho uma família estruturada, eu moro nos Estados Unidos, conquistei um green card. Então, tudo isso pelo esporte, através das minhas vitórias, né? E, claro, tive meu pai como uma excelente referência na minha vida, mas não foi ele que foi lá e ganhou o título mundial por mim. Sei lá, dedicar, correr atrás e passar por esses tipos de situações, né? Como o primeiro título mundial que deram a volta ali e transformaram.
E não pode se abater, né? Você não pode... Você tem que ter muita superação, muita resiliência, né? Para você poder levar realmente uma vida de atleta, né? Depois veio o segundo título, né? Sim. Como que veio? O segundo título foi interessante. Em 2014, a gente criou um programa de televisão no canal Off, que era o 9 Pés, que falava sobre a cultura do longboard pelo mundo. E, na época, o Guilherme Zattar era diretor do canal, que é surfista também. Eu propus para ele essa ideia. Ele falou, caramba, eu já estava querendo fazer algo desse tipo. E a gente juntou a Chloé Calmon, que até hoje foi a principal atleta do longboard do circuito mundial. Tem 3 vice-campeonatos mundiais. E a Chloé, na época, era super novinha. Ela ainda não tinha, né, todos esses resultados. Ela estava, na época, com uns 15, 16 anos de idade. E aí a gente começou a viajar pelo mundo. E você vê como é que são as coisas. Tem gente que não fala comigo até hoje porque a gente não sou eu que convidava. A gente tinha uma estrutura, uma produtora, né? A gente dava as sugestões de nomes e a produtora é que decidia quem ia e quem não ia. Então, essas coisas também não podem deixar bater o atleta. Porque quando você começa a ter resultado, o cara que não está tendo resultado, ele começa a querer também, de alguma forma, te desestabilizar, né? Então, assim, em 2000, eu já tinha o título mundial. Nesse período ali, 2014, começou as pessoas a ouvir das pessoas que eu já estava ficando velho. Que o título mundial tinha sido em 2007, né? 2004 primeiro, 2007 segundo. Estava ficando velho. E aí, 2015, eu fui... Aliás, 2014, nesse ano, eu fui vice-campeão mundial. Perdi na final, uma final muito polêmica e que, né, as pessoas até hoje comentam que o título tinha sido meu ali. Mas não me deixei abalar. No ano seguinte, 2015, eu me lesionei, então não fui com todo o meu potencial, e em 2016 eu conquistei o terceiro título mundial. Então foi uma diferença ali de 2007 para 2016 de, né, quase 10 anos. E para mim foi uma grande vitória porque foi isso, foi uma recompensa ali de toda a dedicação de uma vida para estar ali. Você está falando de títulos mundiais, né? Mas no meio ali do caminho teve tantos outros, né? Títulos que você foi buscando, né? Com certeza. Eu acho que isso também, né? Conquistar o espaço na televisão, né? Abrir caminhos para o esporte, para o crescimento do esporte. Eu acho que isso para mim é muito importante, assim. Como se fosse deixar um legado para o esporte. Porque eu acho assim, os títulos passam, né? E aí você não vai ver dos títulos, né? Aquilo, campeão, perdi patrocínio. Então, para mim, eu acho que o importante é tentar, de alguma forma, fazer com que a nova geração tenha um pouco menos de dificuldade com o que a gente teve. A geração anterior, o Rico de Souza, que é o meu mestre, meu mentor, né? Falei aqui dele, foi quando eu comecei a escolinha de surf dele que eu comecei no lado da competição. Nossa, a época dele era mais difícil ainda. Então acho que a tendência, né? Agora o surf já não pode mais um californiano falar pra gente que a gente não tem mais cultura no surf. Hipótese alguma. Porque a gente tem vários títulos mundiais, já provou pro mundo que o nosso potencial é gigante. E o que eles têm hoje em dia, na verdade, é medo da gente, porque sabe que se a gente for numa competição, a gente vai para ganhar e vai dar o nosso potencial máximo, né? Então, assim, eu acho que essas conquistas que a gente vai tendo, né, durante a vida, fora os títulos, né, mas abrindo espaço, né? Eu acho que são fundamentais para que a nova geração tenha... Venha sim, forte, de certa né? forma, venha se fortalecendo, né? Isso. Você fala, por exemplo, dessa dificuldade do surf, né? Até do dinheiro e tal. O surf, ele é um esporte caro? Você considera que ele é um esporte caro? Tem outros que são mais, mas qual é a sua opinião em relação a isso? Porque tem prancha, as viagens que tem que fazer para participar do circuito. A grande dificuldade são essas questões de viagem, né? São viagens internacionais caríssimas, começa já com a passagem aérea, equipamento, né? Você paga uma fortuna para você conseguir embarcar com os equipamentos. Chegando lá, normalmente você paga em dólar, né? Estadia, alimentação. Então, assim, eu dormi já em capa de prancha embaixo de palanque de campeonato. Assim, o Rico, o Picuruta Salazar, que era a geração mais antiga, sempre me ajudou quando eu era mais novo, né? Dormia no chão do quarto deles. Então a gente vai se virando para fazer o que a gente ama fazer. E acaba virando uma aventura, não é uma coisa que eu levei como um peso para minha vida, né? Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas desistirem
por conta disso. Pô, mas eu não vou ficar dormindo no chão, dormindo no palanque do campeonato. Pô, é aquilo que meu pai falava para mim, tudo bem, procura alguma coisa que você vai fazer que te dê prazer fazendo, né? Porque acho que no final das contas isso me dava prazer. Eu dormia no palanque do campeonato, ouvindo o barulho das ondas, pô, isso me inspirava, me deixava mais forte ainda. Acordava de manhã, o sol nascendo, era o primeiro a entrar dentro da água. Esse Mundial que eu ganhei na França em 2007, eu chegava na praia de noite e um frio danado, eu entrava na água, tipo, não estava muito pensando no frio, né? Porque eu aprendi assim como atleta e com foco, para você ser campeão, todo mundo está treinando, né? Para você ser campeão, você tem que estar treinando mais, você tem que estar à frente de todo mundo. E aí não é o frio que vai te desanimar, não são as coisas que, né, a falta de patrocínio. Eu vou vender equipamento, vou dar o meu jeito, vou correr atrás e fazer as coisas acontecerem. Pô, eu tinha uma coleção de pranchas que num período da minha vida que eu estava sem patrocínio, eu tive que vender as pranchas para poder competir e continuar, né, no circuito mundial. Você se arrepende? Não. Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conquistado os outros títulos mundiais, né? Então, acho foi um que... desafio que você passou naquela época, né? Exatamente. Teve um outro, assim, dentro do esporte, né? Por que eu estou falando isso? Há pouco tempo atrás, né, a Tati anunciou agora que ela, né, saiu do circuito mundial para cuidar da sua saúde mental, né, que estava a ponto ali de ter um burnout, alguma coisa assim. Você já passou por alguma situação dentro do esporte de você falar, deu para mim, não vou mais seguir, estou cansado? Você já teve algum momento, alguma situação desse tipo ou não? Sempre você se sentiu ali motivado? A desmotivação por conta dessas dificuldades batem na porta. Mas quando você para pensar, cara, qual que é a minha alternativa? Sabe? Minha alternativa é essa. Não, eu quero continuar surfando, porque é o que eu amo fazer. E é isso, vou superar, é uma fase. Isso é mentalidade de campeão. É uma série que tá vindo, vou tomar na cabeça, mas vai dar calmaria. Uma hora as coisas vão passar e eu vou dar a volta por cima e vou superar esse desafio. Então, assim, é isso. Às vezes desanima, mas o que é mais importante na sua vida, né? O que você vai deixar ali te dominar? São os seus sonhos, são os seus objetivos? Ou são os desafios que ficaram, talvez, ali muito pesados para você, né? Falar em desafios muito pesados, você tem enfrentado, né, um desafio também muito forte na sua vida fora das águas. Você gostaria de estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente? Eu recentemente ganhei o maior campeonato da minha vida, eu tomei a maior série da minha vida, né? Eu estava no Havaí com a minha família em final de 2023 para 2024 e ali, meados de outubro, mais ou menos, eu comecei a sentir uma sensação estranha quando eu me alimentava, a comida ficava meio que aqui, comia bem menos do que eu sempre estava acostumado a comer, mas sentia que a comida não estava descendo e depois eu comecei a sentir na hora que eu estava remando um incômodo aqui e apalpando, senti uma bola aqui na minha barriga. E o sistema de saúde nos Estados Unidos, comparado com o nosso, é terrível, né? O brasileiro tem mania de ficar reclamando de tudo que é nosso, mas a saúde, graças a Deus, é muito boa. E aí o que acontece? Eu fiquei esperando essa consulta médica, consegui marcar, isso era outubro, a única data que tinha disponível era no dia 25, que era Natal. Falei, vamos embora, dia 25 tá ótimo para mim. E fui empurrando com a barriga essas sensações, tudo que estava acontecendo. Dia 25 você marcou sua consulta? Não. Em outubro eu marquei minha consulta, só tem consulta pro dia 25. Lá não é, tipo assim, eu tava com gastrite, eu não vou numa pessoa especializada, eu vou no médico da família. Tá. É assim que acontece nos Estados Unidos. Você tem um médico da sua família, que é ele que é responsável por você. Aí para você marcar uma consulta não é uma semana, um mês, de outubro eu só consegui marcar no dia de Natal, porque era Natal, porque ninguém quer ir no Natal. Então eu falei, beleza, na minha situação ali, porque é isso, demora 6 meses para você conseguir um médico lá. Agora eu voltei para os Estados Unidos em dezembro, eu fui conseguir a consulta agora, fui antes de voltar para o Brasil, ontem. Então de dezembro até ontem foi quando eu consegui. Mas voltando à história, fiquei levando com a barriga no dia 24, né, que é a véspera ali do Natal, a ceia de Natal.
A gente estava ali em família, todo mundo reunido. Eu estava com um casal de médicos fazendo um Surf Experiences, que eu recebo pessoas do mundo inteiro no Havaí para fazer essa experiência de surf lá. E aí era um casal de médicos, com a família, com as 3 filhas que estavam lá. E eu compartilhei com eles a minha sensação. Eu falei, vamos lá, eu vou contigo amanhã no médico e tal. Nesse dia de noite, eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a vomitar, porque a comida ficou aqui, a ceia de Natal, comida maravilhosa, eu não consegui me conter e fui comendo. Falei, sempre comi pra caramba. Sabia que o médico era dia seguinte. Passei super mal a noite inteira e fui pro médico. Cheguei lá, o médico começou a avaliação e falou, isso é preocupante. Eu expliquei para ele, dia 1º de janeiro, aliás, dia 2 de janeiro, eu preciso ir para a Austrália. A minha filha do Brasil, a Rafa, que tinha ido lá me visitar, estava lá no Havaí. A gente já tinha passagem comprada para a família inteira e visitar minha mãe, que mora na Austrália. E expliquei para ele a situação. Falei, o que você acha? Eu devo ir para a Austrália? Ele falou, não tem como eu te falar, a gente precisa fazer um exame. E aí o período para fazer o exame era 6 meses. Ele falou assim, por ser uma coisa emergencial, eu vou fazer o exame para você no dia 30. Ele conseguiu lá marcar. E aí eu fui no dia 30 fazer um exame de, tipo uma tomografia, né? Uhum. No mesmo dia ele me ligou à noite e falou, seguinte, eu não tenho resultado do especialista, eu só vi as imagens, não sou especialista em leitura da tomografia, mas pelo que eu estou vendo aqui, me deu 10 doenças cabeludas, assim. Falou, eu te aconselho a não ir para a Austrália para você tratar o que você tem. Falei, mas o que eu tenho? Você está me dando 10 possibilidades. Eu tenho plano de saúde no Brasil. No Brasil as coisas são rápidas. O que você acha? Falou assim, vai para o Brasil. Falei, tem certeza? No Brasil as coisas vão acontecer mais rápido? O Brasil está 10 anos à nossa frente. A medicina do Brasil é 10 anos à frente da medicina aqui. Eu fiquei impressionado. Falei, sério? A gente é país de terceiro mundo. Ele falou, não, vai por mim que no Brasil você vai conseguir resolver isso muito mais rápido. Aqui, a previsão de você saber o que você tem é de 6 meses a 1 ano. Meu Deus. Então, durante de 6 meses a 1 ano, com aquilo ali dentro de mim, falei, cara, eu vou pro Brasil. Aí liguei para minha mãe, expliquei a situação, obviamente ela me incentivou a vir pro Brasil. Minha filha, Rafa, foi para a Austrália sozinha. Cheguei no Brasil, comprei uma passagem no dia 31, que era a véspera, né? Era na virada de ano, era meia-noite do dia 31. Era bem mais barato, eu consegui comprar passagem para eu, minha esposa e minha filha. Chegando aqui no Brasil, já fui direto internado, estava me sentindo muito mal, só me alimentando de coisas pastosas e líquidas, né? Porque depois do que eu tinha vivido lá no dia 24... 1º de janeiro de 2024. Dia 1º de janeiro, dia 24 de 2024. Em uma semana eu já tinha o diagnóstico, que era câncer, é um linfoma, que é um tipo de câncer. E no dia 10 de janeiro eu já estava começando a minha quimioterapia. Em 10 dias. Em 10 dias já tinha o resultado e já estava começando a quimioterapia. A doutora Caroline Ribeiro lá, excelente, assim, sempre me deu as melhores instruções possíveis, me botou para cima, sabe? E para mim foi igual treinar para o Mundial. Porque a quimioterapia, você fica destruído. Não é uma coisa nem um pouco prazerosa. Qual foi o sentimento ali, na hora que você recebeu o diagnóstico, viu? É igual acordar de manhã num dia frio com um mar ruim. Qual que é o meu objetivo? É ganhar o campeonato. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Meu objetivo qualquer é ver ela crescer, ficar curado, sabe? Era isso que você pensava? Era isso que eu queria. Eu não pensava no que tinha dentro de mim, no que eu ia sofrer para minha frente. Você pensava na cura? Eu pensava só na cura, só na cura. Eu acordava de manhã, ia pro hospital, morando em Búzios, eu pegava a estrada até o hospital. E aí eu aprendi, né, conforme eu ia fazendo os ciclos de quimioterapia, que quando eu saía do hospital, eu saía muito bem. Porque você recebe um monte de remédios, né, depois que você faz ali. Então você sai bem. Agora você acorda no dia seguinte muito mal. E assim, é muito doido, porque os remédios, você toma depois até da quimioterapia, fazem a sua mente ficar muito acelerada. Então, a mente quer que você dá vontade de sair surfando e sair correndo e viver a vida. Mas o corpo, ele fica assim... E quando eu estava com... O câncer é uma doença muito silenciosa, muito perigosa, né? O meu linfoma estava com 15 centímetros já. Meu Deus. Desse tamanho, dentro aqui da minha barriga.
E eu não sentia dor, era o incômodo e essa questão da alimentação, porque ele estava tão grande que não deixava a comida passar pelo intestino ali, ele ficava pressionando o intestino, ele ficava na parede, é como se fosse os gânglios, né, que a gente tem aqui no pescoço, é como se fosse a íngua, né? E que nesse caso era na barriga aqui, na parede do abdômen, e você não sente dor, você não sente nada. Ou seja, quando vem a doença, ela vem de uma forma inesperada, né? Totalmente inesperada. Você não se preparou para aquilo, com uma dor, um processo. Simplesmente ela... Foram os efeitos colaterais que me trouxeram esse alerta. A comida que não descia, o incômodo na hora de remar, porque ele pressionava os outros órgãos, né? Quando eu deitava na prancha. E... O ciclo teu de químio era como 30 em 30 dias? 21 em 21 dias. 21 dias. E, enfim, eu completei o ciclo. Quantas sessões foram? Foram 6 sessões. 6 sessões. Aí você ficou esse período aqui no Brasil? Fiquei o ano todo de 2024 no Brasil. Aí o planejamento era, terminando o ciclo, eu ia fazer um transplante de medula autólogo, que seria da minha própria medula, porque minha medula não estava afetada. Então eu não precisaria de uma pessoa, um transplante de outra pessoa para mim, seria doador, no caso. Doador, eu mesmo serei meu próprio doador, né, que eles chamam de autólogo. E aí esse seria o maior desafio, porque eu teria que ficar quase um mês no hospital né, é como se você tivesse nascido novamente. Você tem que tomar todas as vacinas, seu sistema imunológico fica de um bebê recém-nascido. Então você tem que ficar ali no hospital durante quase um mês e tal. Então esse seria o maior desafio. Aí tem uma história interessante. Quando eu saí do Havaí, eu tinha lá 2 carros, meu e da minha esposa, a nossa casa alugada, né? Enfim, uma estrutura que a gente literalmente, no dia 30 ficou abandonou. No dia 31 embarcou e veio para o Brasil. E precisava resolver tudo no meu nome, não dava nem para pedir para minha esposa ir resolver. Aí no terceiro ciclo, falei para minha esposa, vou pro Havaí para resolver isso. A primeira semana eu fico destruído na quimioterapia, a segunda semana começa a melhorar, na última semana, na terceira, que é cada 21 dias, né? Na terceira semana eu tô me sentindo bem, eu vou ficar 7 dias lá, resolver o que tinha que resolver e volto. Beleza. Cara, eu cheguei, botei o pé no Havaí, melhor swell do ano, da temporada. Altas ondas, tipo 15 pés de onda, uma área enorme, perfeito, em off the wall. Tipo assim, que presente. Presente meu divino. Deus, coisa e eu tava linda. vivendo aquele pesadelo. Falei, vou para dentro d'água. Tava assim, fisicamente muito mal, mas eu conheço muito bem aquela onda ali. Eu, tipo, já vou pro Havaí desde os 15 anos de idade, né? Então, peguei ali um tubo, assim, incrível. Ali eu falei assim, cara, é isso. Eu quero viver isso de novo na minha vida. Então, além das minhas filhas, da minha família, eu quero estar vivendo isso muitas vezes. Então, era o meio do ciclo, né, da quimioterapia. E foi uma injeção, né, de motivação, né? Tudo que eu precisava. Aí fiquei naquela loucura, correria, devolvendo casa, pagando multa, pagando tudo em dólar, né? Foi uma loucura, assim, os gastos absurdos. E, graças a Deus, resolveu tudo, vim para o Brasil, terminei. E aí, quando a gente estava ali quando terminou o ciclo, e eu precisei voltar para os Estados Unidos, porque a gente tem o Green Card, a gente não pode ficar longe do país por mais de 6 meses. Então, a minha filha e minha esposa já estavam no Brasil durante todo o período, eu tinha ido ficar 3 meses, né? E tinha muita coisa que a gente não tinha conseguido resolver em uma semana. Então, a gente voltou para os Estados Unidos no final do ciclo, e eu vim, tipo assim, bom, vai ser o momento de eu relaxar para poder voltar e fazer o transplante. Você já tinha feito, então, as 6 sessões já do tinha feito ciclo, todas 6 as ciclos, sessões. tá. Já tinha 6 meses ali de sofrimento, mas a cabeça ali o tempo todo, eu ia surfar, vivia a vida ali, muita natureza ali, o tempo todo na horta de casa, vindo a horta crescer, aquilo para mim era como se fosse a vida, sabe? Tipo assim, estava contemplando cada momento, cada oportunidade, cada dia. Para você era muito valioso. A minha filha ia no quarto, levava uma coisinha para mim, aquilo ali era uma coisa mais gostosa do mundo. Como que a sua esposa, como que ela ficou emocionalmente? Olha, ela foi uma fortaleza, assim, ela
com certeza estava por dentro, né, muito, muito abalada, mas ela o tempo todo ali me incentivando, me dando apoio, sabe, do meu lado ali. E a Coral também, cara, a Rafa, assim, foram incríveis. A Coral, com pouca idade, eu não sei até que ponto ela estava entendendo exatamente, mas ela estava tentando cuidar de mim, sabe? Tentando estar ali junto o tempo todo, super amorosa, e eu pude, né? Não tinha outra coisa que fazer além de estar ali vivendo o dia a dia junto com ela. E aquilo para mim era maravilhoso, porque você vê o crescimento do filho ali, né? No dia a dia. E quando eu voltei dessa viagem, já preparado para fazer os exames e fazer a internação, a gente fez ali o PET-CAM, e o PET-CAM deu que eu estava zerado e não ia precisar mais fazer o transplante. Então foi um milagre, assim. Foi uma coisa que a minha médica fala, ó, isso tudo está relacionado com o estilo de vida que você manteve durante o tratamento. Porque por mais que eu tivesse muito fraco, eu todo dia dava um mergulho no mar. Eu todo dia tentava dar uma nadada, sabe? Ficava ali. Tem as crianças de Búzios que ficam ali na praia e que tem, né, um talento natural para o surf. Eu ficava passando para eles treinamentos, coisas que a vida inteira eu sempre gostei de fazer. Então eu via neles a minha infância, né? Então tudo isso me dava motivação do dia a dia, de estar ali vivendo. Em nenhum momento porque eu percebi o quanto, para quem não tem uma cabeça muito forte, e o esporte me ajudou muito a ter essa mentalidade, o quanto é fácil você cair para depressão, para você desistir da vida, sabe? Porque é muito pesado. Mas é isso, tem caminhos, né? E hoje eu olho para trás assim e tenho um orgulho, né, de ter vivenciado toda essa experiência, sem ter me deixado abalar, sem ter me vitimizado, sem ter, né, feito disso um problema para minha família. Porque já era um problema em si só para a família eu estar vivendo aquilo ali. E assim, acho que o maior orgulho que eu tenho de mim hoje em dia, acho que não é os títulos, é ter passado por isso e que isso seja um exemplo para outras pessoas, sabe? Eu sei que muito mais gente passa por essa situação do que passa por títulos, né? Então, hoje em dia, eu me sinto muito mais seguro em estar aqui hoje num podcast, em estar conversando, né, com as pessoas até sobre os meus títulos do que eu me sentia antes para falar sobre eles. Porque, às vezes, eu tinha um pouco de vergonha. Pô, sou campeão mundial, como é que foi a tua trajetória e tal. Hoje eu tenho orgulho, né, obviamente, da minha carreira, mas eu tenho essa vontade de estar passando para as pessoas o quanto é importante você ter a cabeça ali, né, ter uma estrutura e fazer o que você ama enquanto você está vivendo aquela situação. Não é esperar ficar bom para você fazer o que você ama. O momento, o agora é o que existe, né? A gente não pode ficar pensando no futuro e no que aconteceu do passado, né? Viver o aqui, viver o hoje, viver o agora, com a valorização da vida. É isso aí. Não é, Fio? É tudo isso, coisa linda, que história, que superação, né? O que você contou aqui, a força da mente, né? Uhum. O quão a sua mentalidade ali de atleta, né, favoreceu a sua cura. Hoje você está em remissão. Hoje eu estou em remissão, acabei de voltar, eu tenho que vir para o Brasil a cada 2 meses para fazer essa imunoterapia, né? Uma espécie de quimioterapia mais leve. No período de 2 anos, já passaram-se aí 8 meses. E, assim, é isso. A primeira semana é muito difícil, depois a gente volta de novo, aí volta para o ciclo, cai o rendimento absurdamente. Então, eu achava que, na remissão eu vou voltar a competir, vou né, me reclassificar para a primeira divisão do circuito mundial, mas não é bem assim. Uhum. Eu vim aqui para o Brasil aproveitando a oportunidade que vai estar tendo agora o Rema Surf Festival acontecendo em Saquarema, agora do dia 12 ao dia 20. É um evento que ele serve como classificatória para a primeira divisão do circuito mundial, e eu acreditava que ia ter o potencial de chegar lá na frente, mas é muito difícil. Cada imunoterapia dessa que a gente faz, o rendimento cai muito, e aí quando você começa a subir, vamos dizer aqui, 100%, eu chego ali em 30%, cai de novo, 30% cai de novo. Então,
tem que esperar. Alinhar as expectativas, é isso que você Alinhar as sente expectativas. hoje? É isso aí. Ou seja, continuar ali no circuito, continuar fazendo aquilo que eu você amo. ama, né, aquilo que é o seu propósito de Sem vida. expectativa de ganhar. Eu vou para ali curtir, estar com os meus amigos, testar os equipamentos, sabe? Contar um pouquinho dessa história também, porque muita gente que eu recebo depois que comecei Porque durante o tratamento, antes da remissão, eu não comentei nada com ninguém. Ninguém soube o que estava acontecendo. Por quê? Porque os amigos mais próximos que ficaram sabendo, alguns tiveram algumas reações que me deixaram triste. Caramba, será que eu tô com alguma coisa? Caramba, você vai ficar bem? E mostravam que, na verdade, estavam achando que eu ia morrer. Então, cara, aquilo ali não estava entrando na minha cabeça. Não era aquilo ali que eu queria na minha cabeça. Imagina se você fala pro público, né, que você tá com... E aí as pessoas começam a te mandar mensagem. A intenção delas é a melhor possível, mas eu não queria ser afetado, abalado por um pensamento que não era o meu, sabe? Então eu mantive isso muito fechado na minha família, né? Muito focado na cura, ali era o meu objetivo. E quando veio a remissão, você não tem câncer, vamos continuar o tratamento, não precisa fazer o transplante. Aí eu divulguei, porque aí eu acho que é o momento que serve como exemplo, sabe? E é isso, eu quero de inspiração, continuar. né? Inspiração. Inspiração para outras pessoas que estão passando, né, por essa situação, né? Cara, todo dia eu recebo, tem um monte de gente que eu conheço que ou está nesse processo, né, da químio, ou está na remissão junto comigo, ou já passou por isso. E é muito legal, porque é muito mais gente do que a gente imagina. As pessoas às vezes sofrem muito caladas, né? E assim eu conversei com alguns amigos que eu soube que tiveram, né, câncer também. Foram pessoas que me deram o apoio ali que eu precisava, né, os conselhos de quem viveu aquilo ali, né, e eu me sinto nessa posição agora. As pessoas, quando você começa a divulgar, as pessoas começam a te procurar porque elas estão vivendo aquela situação. E é isso, é servir como uma inspiração. Acho que isso me dá alegria de viver, sabe? Você vê um motivo de você estar vivendo ali. E foi o maior desafio da sua vida, com certeza. Com certeza. Né? Foi a maior vitória da minha vida, foi ter passado por esse sufoco. Então, assim, eu acho que hoje em dia nada me abala. Tô lá no Havaí, assim, e sem patrocinadores, porque é natural, né? Tô fora do circuito e tudo. Mas, cara, lá eu dou aula de surf, a gente se vira para fazer as coisas acontecerem, porque nossa realidade, né, se for trocar real para dólar, é uma loucura, né? Então a gente procurou manter a nossa vida aqui em stand-by, né, para o futuro. O meu objetivo eu amo o Brasil. Assim, se for perguntar, Phil, teu futuro é no Brasil ou nos Estados Unidos? Sim, eu amo o Havaí, mas eu amo mais ainda o Brasil. E por que a escolha de morar lá nesse período? Eu penso nas minhas filhas, totalmente. A Rafa e na Coral. Porque a gente não sabe o futuro do Brasil. A gente também não sabe o futuro lá. Né? Mas elas tendo uma dupla cidadania, Brasil e Estados Unidos, elas podem escolher o futuro delas. Então a gente tem mais agora 2 anos para poder aplicar para a cidadania. Né? A gente está com o Green Card já há 3 anos. E com essa cidadania a gente decide o que a gente vai querer para a nossa vida. E é isso que eu quero para o futuro delas. Elas decidem o que elas vão querer para a vida delas. Alguma delas está indo pro esporte também ou não? A Coral é atleta, assim, total. Não sei se ela vai ser atleta. Eu quero fazer igual os meus pais, né? Eu não vou botar pressão para nada, assim. Tipo, vou ajudar ela, né, no caminho, que é o que eu já faço. Agora a Coral, ela faz jiu-jitsu, ela faz escalada, surfa comigo sempre. Fazia judô, que ela ama também. Ela está com quantos anos, a Coral? Está com 5 anos. 5 anos. E ela é uma atleta nata. Ela acorda de manhã, nada igual um peixe. A gente tem lá uma piscina lá no prédio que a gente mora no Havaí. Todo dia tem que ir na piscina, tem que nadar. E aí agora o desafio dela é atravessar a piscina debaixo da água. Ela ama estar praticando esporte. E ela tem muita energia. Ela é que nem eu, assim, é meio hiperativa, né? Ela veio com esse DNA aí especial. Veio com o DNA com pedigree. Veio com o DNA de atleta, com certeza. Apesar da mãe não ser atleta, a mãe é de Goiânia, nem é surfista. Pega onda, né? Aprendeu. Mas a mãe motiva pra caramba. A Julie foi a parceira, assim, como todo bom canceriano. Sempre pensei muito em família, né? Sempre quis ter uma família, assim, ter a minha família.
E a Julie também é canceriana. Eu faço aniversário dia 27 de junho, ela dia 28. Então a gente comemora junto o aniversário. E a Julie também é super inspiradora, ela é terapeuta holística, então sempre me ajuda muito aí durante esse período. Olha que incrível, então, ela ali junto com você no tratamento, né? Até a própria profissão dela, o quanto ela também ali, de alguma forma, contribuiu, né? Ali com os pensamentos, com a energia, né? Ali positiva para você. Que bacana. E a Rafa? A Rafa, ela não quis, ela optou, na época que a gente fez o nosso green card, em ficar no Brasil estudando, porque ela tinha os amigos dela, queria terminar a escola aqui, e ótimo. E a gente tinha ali um período para poder fazer a aplicação antes que ela fizesse 18 anos de idade. E eu falei com ela, Rafa, olha só, agora é a data limite. O que você quer? Ela, não, é uma oportunidade, quero ir para os Estados Unidos, porque né, é a oportunidade de ter um green card, de viver ali. E a gente aplicou para ela no meio do ano passado, está esperando o green card dela. Enquanto isso, ela se classificou, não, como é que é? Ela passou. Passou na Universidade Federal. Um orgulho. Como é que é o nome? Engenharia de Produção. Engenharia de Produção. Isso aí. Linda. E tá estudando pra caramba, tá adorando enquanto, né? E já tá com os planos de, assim que sair o green card dela, continuar lá a faculdade nos Estados Unidos, lá no Havaí. A faculdade é bem pertinho lá de casa. Ela já foi para o Havaí também, ela conheceu, o lugar é incrível. O Havaí, ele fica exatamente a mesma distância ao sul da linha do Equador que o Rio de Janeiro fica ao norte. Então a gente tem lá o mesmo clima, a mesma vegetação, só que as ondas são muito melhores. Tá explicado agora, foi que você... O povo brasileiro é muito melhor, mas as ondas lá são muito melhores. Em falar em surf, povo brasileiro, como que foi para você ver o surf se tornando um esporte olímpico? Cara, foi uma realização de um sonho, certamente. Eu tenho matérias minhas com 12, 13 anos de idade falando que um dia o meu sonho era me tornar um atleta olímpico, né, como a referência que eu tenho dentro de casa dos meus pais. Meu pai, por acaso, tem um dedinho aí, porque ele, como membro do Comitê Olímpico Internacional, ele é uma das pessoas que vota, né, para quais são os novos esportes e quais vão ser os próximos países sedes e tudo. Então, eu tenho um orgulho desse lado também, né, de ter meu pai ali como um dos responsáveis, né? Um voto só entre, né, tantos outros membros do COI, mas para mim isso tem um valor muito, muito, muito forte. E o surf, por acaso ontem, o longboard, né, foi negado. Foi negado? A ISA International Surfing Association está tentando colocar o longboard como um esporte olímpico. E tem previsão, alguma coisa? Porque, assim, nós temos várias modalidades, por exemplo, a natação. Isso. A natação, a gente tem ali 100 metros, 200 metros, 300 metros. O surf também, né? O longboard faz parte ali, é uma vertente também, não é isso? Não só o longboard, né? Como o bodyboard, o surf de peito, o stand-up, né? Surf, todas essas modalidades têm ali como objetivo da ISA para que sejam inclusos nos esportes olímpicos. Agora foi negado, mas próxima Olimpíada da Austrália, daqui a 4 anos vai ser definido novamente, e a ISA já se pronunciou dizendo que vai tentar novamente o longboard é o próximo da fila. Porque o longboard ele é a essência do surf. O surf começou no longboard, né? E começou lá, né? O surf moderno, como a gente conhece hoje, o responsável é o Duke Kahanamoku. Duke Kahanamoku, ele começou a surfar em Waikiki. Na verdade, o surf começou com os polinésios. Tem muitas histórias, tá, envolvidas do início do surf. Então, o registro mais antigo são os cabalitos de Totora, no Peru. Então, o povo de Chan Chan, que é uma comunidade lá do Peru. E aí foi encontrado artefatos peruanos lá na Polinésia. Então, eles teriam pego... Tem uma corrente no Oceano Pacífico que eles usavam o cabelito totora. Totora é um tipo de uma vegetação como se fosse um mato que eles têm grosso, que quando você junta um monte, ele boia. Então, eles usavam para pescar. E aí, quando eles voltavam da pescaria, eles pegavam as ondas até o litoral. Então, aí teria sido o início do surf. E os polinésios faziam a mesma coisa, com as árvores, né? Cortavam as árvores e iam pescar e voltavam, né? Com as vaa, né? Que é a canoa havaiana que a gente conhece hoje. E eles
colonizaram as ilhas do Havaí e no Havaí começou as primeiras pranchas de surf, que não era mais sair para você pescar e voltar surfando as ondas, era só por diversão. E Duque Kahanamoku era um desses praticantes do esporte na década de 40, muito habilidoso dentro da água, foi convidado pelos Estados Unidos, pelo Comitê Americano, para representar os Estados Unidos na natação. E foi um dos maiores, foi até recentemente Michael Phelps, antes do Michael Phelps, ele tinha sido o maior medalhista olímpico da história de esportes individuais. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 medalhas de ouro, várias medalhas de prata, não sei quantas de bronze. E Duque Kahanamoku, na década de 40, que foi esse período em que ele teve o boom da natação e muitas medalhas, ele viajava pelo mundo levando uma prancha de surf, todo lugar que ele ia, então para a Austrália, para onde ele ia, ele levava a prancha de surf. E nas entrevistas ele sempre falava que o treinamento dele era surfando. Perguntava para onde é que você treina? Treino lá em Waikiki, surfando. Então ele tem várias frases assim, icônicas, né? Como o melhor surfista é aquele que mais se diverte. Ele fala que nunca se deve dar as costas para o oceano, e aí os locais no Havaí ficam loucos, porque tem uma estátua de Duque em Waikiki, uma estátua linda dele, só que ele está de costas para o oceano. E os havaianos falam, não, é só absurdo, Duque, você falou que não serve nunca virar as costas. Então ele é um cara que realmente é o pai do surf moderno, como a gente conhece hoje. E a gente mora lá, né? Em Waikiki, do lado ali, todo dia pega onda em frente, onde... É um então, privilégio, assim, é um né? privilégio e é isso. O surf meio que tem essa relação com as Olimpíadas, né? E quem sabe lá por que na eles Austrália... negaram? Eles falaram assim, um motivo, alguma coisa? Ontem saiu a notícia na mídia e não teve uma explicação assim. Eu não soube ainda exatamente qual foi o motivo. Não pude nem ainda conversar com meu pai, como eu cheguei no Havaí agora de madrugada. Não, você já chegou, já veio direto aqui no Pod Esporte, que a gente já catou aqui o fio para poder trazer toda essa história maravilhosa de vida aí, que coisa linda, hein? Que história linda, hein, Fio? E gerações, né? O ciclo da vida, né? Ali o seu pai, uma história incrível, você, nossa, com essa trajetória, né, assim, maravilhosa do esporte, da vida também, né? Quando eu comecei a surfar, o surf era um esporte vagabundo, né? Era tipo, o surf... Eu lembro os meus amigos de escola dizendo que era mentira, que eu era chamado de mentiroso, que eu falava que eu pegava onda, né? E hoje em dia se popularizou, chegou onde está, né? Então é muito legal. E assim, que mensagem você deixaria aqui para os nossos ouvintes? Aquele surfista que está começando, que quer, enfim, que sabe das dificuldades, que ama o esporte, que tem talento, que mensagem você deixa para eles? Aquilo que eu conversei antes. É importante... o surf você precisa começar muito novo, né? Para você se tornar um campeão. Você precisa aprender com a natureza, aprender, né, com as adversidades, né, que se refletem na vida, né? E os estudos foram fundamentais para a minha vida. Então, focar nos estudos, acreditar no que você sonha, né? Porque nada é impossível. Eu contei aqui algumas histórias só um pedacinho de desafios que eu passei durante a minha carreira profissional, né? De preconceitos por ser brasileiro, um país que, né, em teoria, não teria uma cultura no esporte, mas isso não me deixou abalar. Eu acho que o importante é você acreditar nos seus sonhos e correr atrás, batalhar. Para você viver do esporte no Brasil, como meu pai sempre falou, você precisa ser o melhor e vão ter dificuldades, vão ter desafios, manter a cabeça erguida e acreditar, porque, né, tudo começa através de um sonho, mas a realidade é acordado, a realidade é batalhando, correndo atrás, só assim se vai Bacana conquistar. você estar falando do estudo, porque a gente vê muito aqui no Brasil o atleta jovem, a família às vezes até tira o atleta da escola para que ele possa treinar mais, né? Então, hoje, depois da pandemia, a gente tem agora a facilidade dos estudos online, o que facilita, né? Que antigamente nós não tínhamos. Mas mesmo assim, ainda tem pais que não vai focar só no esporte. É uma estratégia, às vezes, um pouco complicada,
Porque em algum momento o atleta, às vezes, vai fazer uma transição de carreira. E os Ele estudos... vai fazer. O esporte é uma carreira curta. Exatamente, é isso. Né? O longboard é minha modalidade. Eu tenho 42 anos agora. Por acaso, é uma modalidade que a gente tem atletas no circuito mundial quase 50 anos. É um esporte que você não tem muito impacto, você não tem tantas lesões. E o surf, você depende dessa leitura de natureza, né? Assim, o garoto jovem com talento, a energia pega um monte de onda. O cara com experiência, ele vai escolher as ondas certas. De 10 ondas você pode surfar na bateria, só as 2 melhores vão contar. Então, um atleta de experiência, ele vai pegar 2. O novinho, ele vai pegar 10. Então, assim, né? Tem aquela vantagem de um lado e vantagem do outro. Mas, assim, a grande maioria dos esportes, a carreira é curta, né? Então, o que você vai fazer depois do esporte? Então, o estudo, ele não só vai funcionar para você conseguir patrocinadores, conseguir se comunicar, né, com a imprensa, se relacionar socialmente, mas também é isso que você falou, o pós-carreira, né? Hoje em dia, eu tenho a minha empresa, né, fabricando pranchas de surf, fazendo clínicas de surf pelo mundo. E isso, com certeza, foi o estudo que me ajudou a ter esse direcionamento e conseguir, né, tá hoje não precisando de resultado competitivo para poder viver do esporte. Perfeito. E qual a mensagem, agora falando de vida, né? Qual a mensagem que você deixa aqui também para aquela pessoa que possa estar passando por um período muito complicado na vida, né? A saúde, como foi o seu caso, né? Que mensagem você deixa para essa pessoa? Eu acho que pensar nas pessoas que te amam, né, e pensar no que você ama fazer e aquilo não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, contato com a natureza, né, eu não conseguia surfar quando eu estava na quimioterapia, mas eu conseguia ir até o mar, eu conseguia ver as pessoas surfando, eu conseguia ajudar as crianças a evoluírem no surf. Então, isso para mim já era um pouquinho do meu amor ali, do que eu amava fazer, né, viver aquilo ali. Então, é isso, é viver o presente, sair de casa, não ficar deixando ali a cabeça te levar para um... Porque é muito... Eu me lembro, assim, algumas vezes que eu acordava de manhã e ficava deitado na cama e começava a pensar coisas negativas. Não é isso que eu quero. Eu levantava da cama, dava o meu jeito de sair daquele lugar, porque eu não queria deixar minha mente me levar para aquele caminho. E é isso, dominar a mente é um grande desafio, né? Eu acho que a melhor forma de se dominar a mente é através de você fazer alguma coisa que você ama. É uma forma de meditação, né? Eu aprendi muito novo a meditar e isso me ajuda bastante, assim, sempre me ajudou muito, assim, né? Pensamentos negativos, o mar, o oceano, o surf é minha terapia. Então, saía da cama e ia fazer o que eu amo, e eu acho que é isso, é você buscar, né, viver o presente de uma forma e que você, através do amor, você consiga acreditar nessa alegria de viver, né? Porque é isso, a gente está aqui, eu não acredito, né, em acaso, a gente está aqui para deixar um legado, seja para nossa família, para nossos filhos, seja como um exemplo para alguém. E por mais que você, né, tenha algum tipo de dificuldade, você pode ser sempre alguém que inspirou, né, que sirva de motivação para outras pessoas. E isso vai trazer algo de volta para si mesmo. Eu sinto muito isso, assim, quando eu olho para trás e vejo todo esse caminho que eu percorri e olho para minha filha e vejo o quanto ela, hoje em dia, né, se inspira nessa situação, nas dificuldades e não ter me deixado abalar. Isso é só um exemplo dentro de casa, né, mas que isso pode servir para outras pessoas também. Acho que é isso, é fazer o que você ama, acreditar e seguir em frente. Não olhar para trás, o que passou não tem mais como a gente mexer, né? O que vai acontecer lá na frente só vai depender do que a gente fizer agora. Então, Isso agora aí. é o mais importante. Viveu hoje, viveu aqui, o agora, com amor, com resiliência, com conexões verdadeiras,
né? Que é o que você trouxe, que lindo. Nossa, Phil, muito obrigada. Meu Deus, que podcast maravilhoso, que podcast incrível. Obrigada mesmo, viu? Obrigada por você ter vindo aí, saído direto do Havaí, de avião, já vindo para cá. Foi realmente maravilhoso. Eu tenho um presentinho para você. Oba. Olha aqui, de uma lembrança, né? Olha aqui, personalizada. Adoro acordar de manhã, pegar um cafezinho, olhar a previsão das ondas. Eu quero ver você lá quando você voltar, tomando seu cafezinho, marcando no Pod Esporte. Beleza. Que eu vou estar repostando aí. Em falar em repostar, deixa as suas redes sociais aí para o pessoal, a empresa, todas as conexões, tudo. Bom, quem quiser uma prancha de surf já sabe, né? Me procura. Eu tenho as minhas redes sociais, que é Phil Heisman, deve estar escrito aí meu nome. A gente vai colocar aqui certinho. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é Feel Good, Feel de PHIL, Good de, né, bons sentimentos. Feel Good. E é isso, quem precisar também aulas de surf, acho que é isso. Passar para as pessoas um pouquinho do que eu aprendi com a minha vida de atleta. É uma vida linda e tem muita coisa ainda que viver. Obrigada, viu? Obrigado você. E aí, pessoal, gostou? Então é isso, curte, compartilha e até o próximo episódio. Tchau. Aloha.